Tá com fogão. Bom, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que estiver acompanhando a gente. É um prazer, uma enorme honra poder estar aqui, né, entrevistando a professora Yara. Agora há pouco a gente entrevistou o diretor Edmilson. E mais uma vez reforçando esse projeto que chama-se Professores em Tempos de Pandemia, onde nós estamos humanizando o processo, onde a gente está tentando de alguma forma trazer as experiências também do que está acontecendo com os professores, né? Porque a gente sabe o que acontece com as grandes personalidades, com políticos, enfim, e a gente quer saber o que está acontecendo com os professores, porque é uma forma também de deixar o registro, né? De não ser mero espectador da história, mas um participante ativo, deixando o seu registro também. Então, hoje eu recebo a professora Yara, e ela vai dar um oi para vocês, se apresentar rapidinho, e aí na sequência eu já faço a primeira pergunta para ela. Boa tarde, professora Yara. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, alunos. Boa tarde, pessoas que estão me assistindo. É com grande prazer que eu estou participando dessa entrevista do Pedro Cia. Eu sou a professora Yara Saticunas. Eu estou no Pedro Cia faz 1 ano e meio, e é uma escola contempla a aprendizagem do aluno, a equipe gestora está sempre presente no nosso contexto educacional. Nós somos direcionados da melhor forma possível para atingir o aluno, principalmente neste momento de pandemia, né? Então, a escola preza para a aprendizagem, para o protagonismo juvenil. Isso é muito edificante na nossa unidade escolar, né? O diretor tem dado apoio, as coordenadoras, as PCAs, os professores, né? Os alunos eles estão mantendo contato com a gente, sim, e aquele que é mais disperso, a gente liga, a gente conversa. Então, eu sou a professora de linguagens, língua portuguesa, e a gente sabe que a língua portuguesa, ela é um pouco, né, complexa para o aluno, mas a partir do momento que nós direcionamos uma aprendizagem ativa, né, um contexto educacional, muitas vezes de forma lúdica, isso vem contemplar, né, o conhecimento do educando, né? Então, os nossos estudantes, eu estou, neste momento, muito satisfeita com as salas que eu tenho, porque é plausível a nossa escola, a presença deles, o protagonismo juvenil, a convivência, né, a união, a alegria, é divino, é divino. Eu só tenho que agradecer a todos. Excelente. Bom, e agora a gente já começa com a nossa pergunta, e aí eu já estou agradecendo aqui quem estiver nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que estiver nos assistindo. E a primeira pergunta é, a gente tem escutado bastante sobre o novo normal, e a gente, nesse momento, a gente está vivenciando o cataclisma, né? Nós estamos no olho do furacão, infelizmente. Então, o futuro, ele sempre foi incerto, mas eu acho que nessa situação, ele é ainda, né, mais incerto. E a pergunta é, né, o que você espera para o amanhã? O que você espera para o pós-pandemia? O que você acredita que vai acontecer? O que você espera que aconteça tanto para você pessoalmente, quanto para os outros seres humanos ao redor do planeta? Então, o que eu observei com a pandemia é que ela uniu mais pessoas, né? Até mesmo os professores conosco, né? Porque nós somos professores e quando nós trabalhamos numa PEI, é tão corrida, capacitação, vamos fazer boa prática dali, vamos fazer uma forma lúdica de aprendizagem, vamos para a sala de reunião, toda hora a gente está no momento, né? Tem a hora de preparar a aula e tudo mais. Então, às vezes a gente não tem muito o diálogo, a gente se aproxima, fazemos panelinha igual aluno, né? Então, isso, com a pandemia, isso foi dinâmico, porque nós se aproximamos mais um dos outros, né? Então, as pessoas que nós não tínhamos, assim, muito contato, passou a ter contato pelo WhatsApp, por conversa, por reuniões, e isso foi edificante.
né? Eu gostei muito, e assim, todos se aproximaram, né? Não que não eram próximos, mas se aproximaram mais, né? Mas, porque nós ficamos sem falar um oi, nós ficamos sem falar um bom dia, nós ficamos sem nos abraçar, sem dar aquele beijinho, né? E foi, assim, é uma coisa que eu começo a analisar, eu falo assim, nossa, olha que legal, aquele que não era tão próximo está conversando comigo no WhatsApp, está mandando um bom dia, está perguntando como que você está bem, né? Um cuidando do outro, né? Então, isso foi uma união muito linda na escola, né? O diretor, a coordenadora, as PCAs, os professores, os alunos, então, eu não tenho, né? Então, foi bacana nesse sentido, a união, né? A união faz a força, né? E ali a gente está fortalecido, né? Eu percebo bem isso ali, é bem gratificante. Ótimo. E aí a próxima pergunta, a gente sabe que muitas coisas elas acabaram marcando a gente, né? Eu até conversando com alguns outros professores que nós entrevistamos, eu relato uma situação que foi bem assim marcante para mim, que foi o dia em que nós nos despedimos, em que a gente disse que, olha, né, a gente não sabe quando volta, se volta, e foi uma sensação pesada para mim, porque eu olhava para a galera, assim, olhava para todos os professores e eu ficava pensando, meu, pode ser que eu não retorne ou pode ser que algum, né, dentre os meus colegas também não retornem. Então, esse particularmente foi um momento que me marcou. E aí eu queria perguntar para você, qual foi o momento, né, qual foi o acontecimento que acabou te marcando durante esse período de quarentena e da pandemia? Foi uma sensação, eu tive a mesma sensação, Júnior, uma sensação de perda, de não saber o que vai ser o amanhã. Hoje nós estávamos todos lá, né? E de repente, será que retornaremos todos, né? Que a gente não tinha a noção do perigo do vírus, né? Aparecia na televisão, mas não estava, né? Assim, presente no nosso contexto de uma forma que foi arrasador na nossa sociedade, né? Quantas famílias perderam filhos, avós, mães, pais, netos, né? Então, isso aí foi uma coisa assim que marcou demais, né? Uma sensação assim que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Por isso que é importante, né? Um convívio cada vez melhor, um convívio plausível em todos os momentos, porque nós não sabemos o amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, né? Então, o que eu fiz de melhor para o outro, né? O que eu conversei, o que eu vou deixar na memória. Então, isso eu percebi, né, no meu contexto, que foi grande, né? Quando a gente se despediu ali, aquele coração apertado, aquela angústia, acabou, né? Então, a gente se emociona até de falar, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Que Deus, ele sabe todas as coisas. Então, às vezes, ele põe isso para a gente se aproximar mesmo, né? E isso tem acontecido, né? Esse mesmo contexto que você viveu, essa mesma sensação, essa mesma emoção, eu tive também. E quando eu cheguei em casa, eu chorava. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar aula online, né? O aluno, eu mal conhecia meus alunos, pouquinho tempo ali, e tinha uma sala linda, né? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me aproximar deles? Será que eles vão me procurar? Será que eles vão aprender? Será que eu vou ser uma boa professora? Então, a minha agonia foi aquela, né? Porque nada é como o olho no olho, né? Nada é como um abraço, aquele que precisa, a gente sempre dá aquele carinho, dá aquela atenção, a tutoria e tudo mais que nós fazemos ali. De repente, a gente se viu no vago, né? Não sabendo o que iríamos, né, passar nesse momento, né? É isso. Perfeito, Yara. Tem sido assim, um período de vários acontecimentos marcantes, né? Eu acho que
inclusive, né, fazer esses vídeos aqui, fazer essas lives com todos vocês, é uma forma de deixar marcado na história, né, de deixar esse registro, porque é claro que a gente não tem a pretensão de no futuro ser estudado por ninguém, mas eu acredito que talvez em algum momento, para saber como a gente se comportava, como a gente pensava, talvez possam usar esse recurso para poder buscar mais informações, né? Verdade. A próxima pergunta a gente sabe que, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente sabe, por exemplo, e inclusive foi mencionado aqui, né, a professora Simone, ela falou o seguinte, né, você sempre se supera, ela mandou um comentário aqui dizendo que você sempre se supera e que você é lindona. Ah, ela também. E a PCA linda. Eu sou cúmplice em falar. E aí, assim, a gente sabe, por exemplo, que você é muito empenhada, muito engajada, que você está sempre disposta a ajudar os estudantes, que você sempre se empenha, assim, de maneira, assim, forte mesmo. Você foca naquilo que precisa ser feito e faz mesmo. E aí, assim, a gente sabe que tem todas essas questões, as relações do trabalho, né? Diante do trabalho remoto, você também está se concentrando, se esforçando bastante. Mas a minha pergunta é no sentido de relaxamento. O que você tem feito para poder relaxar, para se distrair? Quais entretenimentos assim você está utilizando para tentar sair um pouco desse universo do trabalho? Porque a gente, e no seu caso, principalmente você se empenha assim muito, mas muito mesmo. O que você tem feito para poder se distrair, relaxar e tentar esvaziar um pouco a cabeça? Então, eu sou muito, assim, religiosa, né? Então, eu me apego muito com Deus, eu converso muito com Deus. Às vezes eu estou em casa, eu moro sozinha, e quando eu vejo, eu estou falando com meu Jesus. Então, é assim, sabe? Isso me relaxa bastante, eu leio bastante a Bíblia. Eu também estou participando de alguns cursos, mesmo em pandemia. Eu tenho participado de alguns cursos de inclusão, né, dos alunos com deficiência física, né, para aprimoramento mesmo dentro da aprendizagem, para aquele que tem um certo grau de dificuldade com agir, né. Estou fazendo algumas leituras a respeito disso também. E é dessa forma, né? Eu me apego muito com Deus, às vezes eu assisto também algumas séries, alguns filmes, gosto de filmes evangélicos, gosto de novela evangélica, é o meu jeitinho de ser, né? Então, mas a melhor coisa é eu me apegar com Deus, porque eu não sinto, eu sinto uma presença muito grande dele na minha vida, né, em todo momento. Então, ele é o meu ponto forte em tudo na minha vida. Então, mas eu gosto também de fazer leituras de livros, né, de como educar, né? Então, eu tenho feito algumas leituras assim, para aprimoramento mesmo, em alguns cursos relacionados à inclusão digital também, à inclusão do aluno também, né? Aprimorar um pouquinho a tecnologia, que ela veio com tudo aí, deixou a gente surtada. Eu chorava que nem criança quando eu teve que baixar o centro de vídeo. Eu não sei fazer isso, o que é isso? Aí meu irmão, com a maior paciência, veio lá, vamos devagar, ela está dando os primeiros passos, só PCG, tá? A Ruth, ela está dando os primeiros passos, calma, vocês vão conseguir. Quando entramos também online, no Meet, nossa, no Teams, eu falei, gente, que loucura que é isso, né? Mas é tudo. Hoje a gente vê que é uma inovação, né? E às vezes a gente acomoda. Nós acomodamos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está sempre acostumado a fazer aquilo, né? Então, eu estava fazendo algumas leituras e falava muito do cérebro, né? Então, ele é acostumado a fazer sempre aquilo. Então, você tem segurança naquilo que você faz. A partir do momento que você tem uma outra comanda para a aprendizagem, o que acontece? O cérebro vai ter que trabalhar. Então, o primeiro momento, o que ele faz no seu organismo? Você nega fazer. Não, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Por quê? Porque o próprio cérebro está acostumado com aquilo,
né? E a partir do momento que você decide fazer, vai dar trabalho. Você vai ter que estudar, você vai ter que programar todo o seu sistema, né, neurológico e tudo mais para isso acontecer. Então, é um desafio a cada momento, né? Então, isso foi bem gratificante. Perfeito. E aí, assim, a última agora, né, já indo para a nossa última pergunta, a gente está aqui, né, com a professora Yara, e ela é uma professora de língua portuguesa, e eu fiquei aqui, estou muito curioso, porque ela disse que tem uma surpresa para poder compartilhar com a gente, diante dessa pergunta, né, que nós estamos fazendo para ela agora. Eu estou bem ansioso para saber, né, ansioso e curioso para ver aí o que ela vai presentear a gente, né? E aí a pergunta é, quais palavras você deixaria para os estudantes que estão convivendo com todos esses medos, essas incertezas? Porque para a gente que é adulto, a gente já tem muito medo, já tem muita incerteza, e de certa forma a gente tem um pouco mais de maturidade que os nossos adolescentes. Então, diante de tudo isso, né, diante da experiência que nós temos um pouco a mais que eles, né, que palavras você poderia deixar para os nossos estudantes, não só para os nossos estudantes, mas para outras pessoas que estiverem aqui acompanhando, né, amigos nossos, parentes, enfim, que estão aqui acompanhando, quais palavras você deixaria para essas pessoas diante de todos esses medos e incertezas? Então, eu como professora de linguagens, né, língua portuguesa, eu não poderia fugir, né? E Drummond tem uma poesia que ele fala, eu escrevi, eu vou ler, tá? Eu não tenho ela de cor na minha cabeça, mas eu vou ler e depois eu vou fazer como se fosse uma intertextualidade para o meu aluno saber o que a gente pensa um pouquinho, para estar refletindo, né? Para estar aprimorando, né, o momento que vivemos, né? É de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida. De minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, qual que é a pedra do nosso contexto atual hoje, né, do que nós estamos vivendo? Essa pandemia foi um desastre, né, não só em nosso país, como em todos, né? Então, temos que ter a fé, a perseverança, a amizade, o carisma, o carinho, tá? Agora eu escrevi algo para eles refletir, tá bom? Numa das decisões mais importantes da nossa vida é escolher um caminho para seguir. Esse caminho virá muito do futuro que queremos e dos objetivos que planejamos. A verdade é que, em um momento ou outro, todos nós encontramos uma pedra no meio do caminho. E o problema não são as pedras que encontramos. Para Moisés, as pedras foram um papel perfeito em escrever os 10 mandamentos. Foi feito numa pedra. Para Davi, as pedras foram a arma que derrubou o gigante. Para Gideão, pedras foram necessárias para reedificar o altar. Para Jacó, uma pedra se tornou um travesseiro no seu descanso. O problema está naquilo que deixamos que as pedras gerem em nós. Você consegue entender? As pedras podem destruir, sim, mas nas mãos de quem é disposto e tem visão, são instrumentos para a reconstrução de algo ainda mais bonito e forte. Pedras podem nos fazer cair, mas nos olhos de quem é sincero e arrependido, sempre serão motivos para se levantar mais, cada vez mais. Pedras, porém, marcam, mas têm o propósito de nos fazer fortes,
elas se tornaram vestígios de um caminho mais resistente. Uma casa pode ser edificada sobre a rocha. Essa casa, ela não será abalada. O nosso erro está em usar como desculpa a pedra e permanecer no chão. Cada pedra no meio do caminho nos ensina caminho melhor. Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Aí eu falo para eles, meus alunos do coração, tem 5 regras para ser feliz. Para viver feliz também. Amar você mesmo, fazer o bem, não prejudicar ninguém, sempre perdoar e ser positivo. É a mensagem que eu dei para todos vocês. Tá bom? Que lindo, que lindo. Fico muito feliz de ouvir tudo isso, de conseguir, né, de você ter conseguido aí fazer essa intertextualidade e trazer essas referências para a gente, deixar essa mensagem para os estudantes. E aí eu fico muito feliz também com a repercussão, porque várias pessoas elas estão comentando aqui, né? A Marlene, ela brincou, a Marlene lá, nossa colega de trabalho, ela brincou dizendo o seguinte, ó, pega as pedras e faz um edifício. Eu vou pegar. A Alice está comentando aqui, né? Nunca esqueceremos dessa pedra. O Josafá, ele comentou aqui, né? Ele conseguiu, ao mesmo tempo que ele está lá na live, ele conseguiu fazer um comentário aqui no Facebook também para a gente. O que tiver no seu caminho, Yara, você vai superar. E aí a Alice deixa mais uma mensagem aqui dizendo o seguinte, estamos aprendendo muitas coisas com tudo isso, né? Então, teve uma repercussão maravilhosa o que você trouxe para a gente, que você trouxe para compartilhar com os nossos estudantes. Fico feliz por por estar recebendo você aqui. E aí eu queria fazer uma última pergunta que não está no script, mas não é nada assim impossível de responder, é um negócio tranquilo. Yara, que a gente tem aí mais 3 minutos ainda. Imaginando assim, uma distopia, uma completa distopia nesse momento, onde nós não tivéssemos mais o coronavírus, todo mundo pudesse sair na rua sem máscara, que já tivesse uma vacina, todo mundo já tivesse vacinado, que nós voltássemos para praticamente aquela vida que nós tínhamos até o mês de fevereiro. Qual seria a primeira coisa que você faria? Acho que eu sairia correndo e falando, eu estou livre! Eu não preciso usar máscara! Alegria! E abraçar alguém, apertar bem forte, porque o abraço ele é muito importante na nossa vida, ele estimula o nosso sentimento, né? Todas as nossas endorfinas, e quanto ele faz falta, né? Você abraçar quem você ama, você abraçar seu filho, você abraçar sua irmã, seu irmão, você abraçar o seu aluno, você abraçar o seu professor, o seu gestor, o seu coordenador. Então, acho que é a melhor coisa que eu faria. Estou livre para abraçar, estou livre para amar novamente, de uma forma que é presencial, né? Isso é gratificante. Tá bom? Tá ótimo. Vou agradecer todo mundo que está aqui acompanhando a gente, né? Nós temos algumas pessoas que elas sempre participam, sempre estão aqui com a gente, que é a Simone, a Alice, a Marlene também participando, mandar um abraço para o estudante, o Cláudio, que também está assistindo a gente, para todos vocês e para todos aqueles que forem assistir em algum outro momento esse vídeo, eu quero deixar aqui um abraço, né, ainda que virtual, e agradecer a todos vocês. Agora eu passo a palavra para a Yara, para ela dar as últimas palavras dela e se despedir da nossa audiência. Gente, eu quero agradecer por tudo, né, ao professor Júnior também, à escola, né, que nesse momento tem bem presente na vida de todos nós. Ela também tem nos estimulado bastante, né, tanto o diretor, a vice também, que é muito gracinha, né, a Gi, a Ruth, as PCAs todas, moram em meu coração. Eu quero agradecer tudo que vocês têm feito por mim nesse momento também. Sempre tenham que dar uma palavra de amor, chama a gente, está conversando,
isso é muito bom, né? Então, eu só tenho que agradecer o Pedagogia, porque eu estou aprendendo muito lá, né? É um outro contexto. Eu já tenho 23 anos de magistério, mas essa escola é para ter aplauso mesmo, porque a gente faz busca com nossos alunos, o protagonismo é visível ali, né? Eu não sei se eu conseguiria trabalhar numa escola tradicional, porque quando eu entrei a gente surta, mas depois a gente começa a aprender tanta coisa ali, nossa, como dá para dinamizar tanto a aprendizagem dos estudantes, tanto nas avaliações que fazemos, nas rodas de conversa, nas leituras, no teatro, na arte. Então, todos os professores se empenham bastante, eu vejo isso, a preocupação com o aluno em si, né? E isso é o que eu tenho que falar. Eu estou grata, é gratidão. A palavra é gratidão e agradeço. Ótimo. Aí, para eu me despedir aqui, eu já vou dar tchau para todo mundo. Só mandar um último recado que deixaram aqui no chat para você. A Rose dizendo que você é linda e a Marlene dizendo que você tem que correr para a igreja, viu? É verdade, eu vou correr também, viu? Eu não vejo a hora de correr. É verdade. Bom, então é isso. Tchau, tchau, Yara. Tchau, tchau, todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, tchau.